Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso, que estão em andamento. Galera, regionais chegando ao final, essa semana várias decisões. Já tivemos no meio da semana o Gauchão, que já terminou com a vitória do Grêmio, o Grêmio sendo campeão. E neste sábado tivemos outra decisão no sábado. Aí vem falar, ué, Magalhães, desculpa, por que no sábado? Porque os dois times jogam na próxima semana pela Libertadores. Se eu não estiver enganado, jogam na terça. Então o Campeonato Mineiro, que é o que vamos falar do Campeonato Mineiro, por um bom senso, é óbvio, né? Adiantou o jogo. Poderia o Mineiro, o Campeonato Mineiro, ter feito igual o Campeonato Gaúcho. Colocava para quarta ou quinta-feira. Porque aí teria um tempo maior para Atlético e Cruzeiro se preparar. Principalmente para o Atlético. Para o Cruzeiro. O Cruzeiro já está. O Cruzeiro agora, para o Cruzeiro na Libertadores, é só ver se ele vai ser o primeiro geral. Porque classificado ele já está. Primeiro do grupo ele já está. Ele só vai ver se vai ser o primeiro geral. Agora o Galo não. O Galo está com a situação complicada. Precisa aí ganhar os jogos, fazer uma combinação de resultados. Então, se tivesse um tempo maior, feito igual o Gauchão fez, seria ideal. Mas cada cabeça pensa de uma maneira aí, tem envolvidos outras coisas. Mas é justamente da decisão do Campeonato Mineiro que a gente vai falar. Primeira partida, Cruzeiro ganhou de 2-1. Segunda partida, uma vitória simples dava o título ao Galo. O empate ou a vitória, o título ao Cruzeiro. Mas antes de fazer a nossa análise desse jogão, eu peço você, meu amigo torcedor, que acompanha o canal Resenha com Magalhães por todo o país, sendo torcedor do Cruzeiro ou do Galo, ou não, que você curta, compartilhe, comente, divulgue hashtag Resenha com Magalhães, não esquecendo que estamos no YouTube, Facebook e Instagram. E eu conto com a participação de vocês, também ative aí o sininho e não esqueça, sempre com o seu like. Então vamos lá, galera, decisão do Mineirão. Jogo 1-1. 1-1 para quem? 1-1 para a Raposa, 1-1 para o Cruzeiro. Cruzeiro ganha mais uma vez, outra vez, de novo o Campeonato Mineiro. E tem, se não tiver enganado, o Fred como seu artilheiro. Mas vamos pro jogo. Parabéns à Raposa. Parabéns aos jogadores, parabéns ao Mano Menezes. Independente do que aconteceu hoje, independente do que eu vou falar hoje, tem que se dar parabéns. Se fosse o Galo, daria parabéns do mesmo jeito, independente do que foi o jogo de hoje. E das polêmicas que vai se ter, que teve no jogo passado em relação a VAR, que tem nesse jogo em relação a VAR, antes de começar a dar meu posicionamento, eu já vou falar aqui minha opinião. Do jeito que está sendo usado o árbitro de vídeo, preste atenção, do jeito que estão usando o árbitro de vídeo, eu sou contra. Do jeito que está sendo usado. Magalhães, não entendi. Primeiro, leva um tempo miserável. Segundo, na maioria das vezes, dá um atestado de incompetência para o juiz. Que muitos deles marcam uma coisa, aí quando vai para o árbitro de vídeo, ele volta atrás e marca outra. Além de ficar uma pressão miserável em cima do árbitro. E outra, não vai acabar com a roubalheira, não vai acabar com os erros. Mesmo vendo, vai ter erro do mesmo jeito. Isso a gente sabe. Que o VAR é para diminuir o erro, não para acabar. Acabar não vai acabar, vai diminuir. Mas do jeito que está sendo levado, nesse momento, eu sou contra.
Se colocarem para coisas específicas e mudarem algumas coisas da regra para se adaptar ao VAR, aí talvez eu concorde com o VAR. Eu sei que o VAR não sai mais. O árbitro de vídeo chegou para ficar, não vai sair mais. A gente vai ter que se adaptar, todo mundo se adaptar. Está todo mundo numa fase de adaptação. Por isso que eu estou falando. Do jeito que eu sou contra. Se fizer algumas modificações que eu já falei aqui, e não vou falar hoje para não tomar muito tempo, se fizer algumas modificações em relação a impedimento, em relação a tempo, em relação a jogadas de interpretação, aí quem sabe eu fico a favor. No momento eu sou contra o VAR. E nesse jogo o jogo foi muito picotado. Muito picotado. Isso atrapalha, isso quebra o andamento do jogo. Outra coisa que me faz ser contra o VAR nesse momento. Quebra muito o jogo, picota muito o jogo. E quase sempre os árbitros não dão o tempo necessário por causa da parada do VAR. O que tinha que ser feito, a meu ver? Aconteceu alguma coisa, o VAR é acionado, para o cronômetro. Para o cronômetro. Para ter árbitro de vídeo, tem que ter um cronômetro igual no basquete. Tem que ter um cronômetro. E o cronômetro central junto com o juiz. Se os jogadores vão ver o tempo, se não vão ver o tempo. Aqui é questão de adaptação. Pode colocar o tempo no placar e dane-se. Ou não. Não, melhor não. Então deixa o tempo lá na cabine do VAR sincronizado com o do juiz. O VAR entrou, para o tempo. E ele com outro relógio. Quando chegou aos 45 minutos, ele faz os cálculos do tempo que ficou parado o VAR, porque aí o problema do VAR, com dele e dá o tempo. Te garanto que no jogo de hoje, no primeiro tempo, o árbitro teria que te dar pelo menos em 6 a 7 minutos, e no segundo tempo teria que dar pelo menos uns 10. Mas isso ainda não está sincronizado. Por esse motivo, eu também sou contra o VAR. Quebra muito o jogo. E quebrou muito o jogo. E quando picota o jogo, favorece sempre um time. Favorece sempre um time. Quando o Galo estava ganhando, essas paradas favoreciam o Atlético. Quando o Cruzeiro empatou, essas quebradas favoreciam o Cruzeiro. Então, esse negócio do tempo, esse VAR atrapalha, porque os juízes não dão o tempo correto. E o jogo? Bom, o jogo para mim foi surpreendente por um detalhe. Eu tinha feito um pensamento, escutei até alguns canais, mas na verdade alguns canais só falam asneira, né, cara? Tem alguns comentaristas, olha, eu vou usar até a palavra do Romário. Alguns comentaristas calados são poetas. Porque a quantidade de besteira que fala é muito grande. E colocaram um desnível técnico do Cruzeiro para o Atlético que eu não concordo. O Cruzeiro está no melhor momento, tá? O time do Atlético, do Cruzeiro, está mais entrosado? Tá. O treinador lá está há 3 anos. O treinador está há 3 anos no Cruzeiro. Conhece todo mundo, sabe o que pode fazer, sabe o que pode render. Lógico que o Cruzeiro está no momento melhor. Mas não está uma disparidade técnica. O time do Galo, tecnicamente, não é tão inferior assim. Só que o nego fala demais. Para mim, não é tão inferior assim. O time do Atlético, para mim, desde o ano passado, não conseguiu encaixar. Ainda não conseguiu encaixar. Mas acredito que esse time do Atlético tem potencial para encaixar. E hoje, a meu ver, teve prova disso. O Cruzeiro começou muito bem. Os dois times começaram legal.
O Galo tentando ganhar, meteu logo uma bola na trave. E o Cruzeiro, para se defender, não foi para trás. Porque alguns jogos do Cruzeiro do ano passado, o Cruzeiro jogou aqui no Rio contra o Flamengo, jogou em outros locais, em São Paulo, o Cruzeiro ficava todo atrás, todo recuado, para sair no contra-ataque. Abdicava da bola, isso irritava. Hoje não. O Cruzeiro foi para cima. O Cruzeiro usou o ataque como melhor defesa. Foi para cima. Antes de sair o gol do Atlético Mineiro, os dois zagueiros do Cruzeiro estavam dentro do campo do Atlético, os dois tocando bola. E isso facilita muito quando os zagueiros sabem sair jogando, quando os laterais conseguem trabalhar essa bola, porque todo mundo toca a bola. E toca a bola com uma certa qualidade. E o Cruzeiro estava todo. Muitas das vezes, o único do Cruzeiro que ficava no seu campo era o goleiro. Só o goleiro. O restante estava todo mundo dentro do campo do Atlético. Ou seja, tinha 21 jogadores dentro da metade de um campo. E o Cruzeiro apertando, tentando meter bola na trave, num espaço curto de campo. Como tinham 10 jogadores lá, o Cruzeiro conseguia tocar. O Cruzeiro indo muito bem, estava achando interessante. O Atlético meio desorganizado, meio barata voa. Não estava encontrando direito o Cruzeiro pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Tudo bem que o Cruzeiro também não teve nenhum jogador brilhante nesse jogo, nem do Cruzeiro e nem do Atlético. Do Atlético, eu gostei até do Giovânio, se saiu legal. Gostei do Giovânio. O Fábio fez umas boas defesas, mas o Cruzeiro estava em cima. Eu já estava pensando, eu falei, rapaz, Cruzeiro, cara, isso é ideal. A melhor defesa é o ataque, sensacional. E o Cruzeiro em cima. Só que o Atlético tentava sair. Só que o Atlético estava imprensado e estava tendo dificuldade de toque de bola, porque não tinha um cara no meio do Atlético de criação. Não tinha ninguém de criação ali no meio. Ele colocou o Giovânio por um lado, Tchará por outro, Elias. Ou seja, de criação não tinha o Elias, que chegava muito à frente. E o Atlético mesmo assim indo mais na garra, na força do que na tática. Porque você via um time muito bem postado do Cruzeiro e um time tentando o Luan ali, tentando se organizar, não dar brecha, tentando jogar, mas você via nitidamente uma desorganização no time do Galo. Mas tecnicamente, o time do Galo não é uma discrepância tão grande assim. Minha visão, não acho. Igual alguns comentaristas falaram, não acho. Até que, mesmo organizado, o Cruzeiro tem falhas. Peca defensivamente, se posiciona mal, e numa dessas falhas defensivas, 2 indo em cima de 1, pode dar certo, mas também, se o cara consegue passar um abraço, fica um buraco. Num erro de marcação, de posicionamento, o Atlético acabou fazendo o gol. 1-0 Atlético Mineiro. Num momento onde o Cruzeiro, a meu ver, estava melhor. O Cruzeiro estava posicionado melhor, estava mais sentado dentro de campo, sabendo mais o que fazia. Não tinha ninguém brilhante. Muito pelo contrário, tinha jogadores muito sumidos. Rodriguinho, Robinho pela ponta, jogadores muito sumidos, que participaram muito pouco do jogo. O Fred participou bem, mas tinham outros muito escondido. E acabou que o Galo abriu o placar, fez o gol com o Elias, de cabeça, o zagueiro ainda tentou tirar, a bola ainda bateu na trave e entrou. Numa falha, porque o Elias entrou sozinho. Uma bola errada, tocada pelo lado esquerdo, a bola sobrou para o Elias,
ele cabeceou sozinho, não tinha ninguém marcar, ou seja, erro de marcação do Cruzeiro. 1-0. A partir daí, ficou surpreendente, porque para mim o Cruzeiro se perdeu. O Cruzeiro se perdeu. O time que estava organizado ficou uma barata voa, e o time que estava desorganizado deu uma sentada, a moral subiu, deu uma sentada e começou a tocar bola. Até porque ele começou a encontrar um certo espaço, porque aquela marcação, pressão que o Cruzeiro fazia, ele não fez mais, porque agora ele não estava pensando mais em marcar, ele estava pensando em atacar. Então quando você pensa em atacar, você desmarca, acaba frouxando na marcação. E o Galo muito mais tranquilo. E o Cruzeiro, estranhamente, sentiu o gol. Sentiu. Não estava conseguindo criar, alguns jogadores não se movimentavam, alguns jogadores sumiram do jogo, participaram muito pouco do jogo, e o Cruzeiro sentiu, nitidamente o Cruzeiro sentiu o jogo e terminou o primeiro tempo sem jogar bem. Terminou o primeiro tempo, para mim, o Atlético melhor. O Cruzeiro começou melhor. Tomou o gol, se perdeu, deu uma perdida, não conseguia se encontrar, não conseguia chegar na frente. Todo mundo reclamando muito, todo mundo pressionando o árbitro, e é falta boba aqui, falta boba ali, e todo mundo reclama e pede o VAR, e pede expulsão, e pede cotovelada. Pô, tá chato. Jogador brasileiro é mal educado, cara. É mal educado. Depois reclama. Ah, o jogo de 90 minutos, os caras só jogam 30. Pô, mas te garanto que 20, 30% disso é culpa do jogador. Aí cai toda hora, aí rola, aí não tem nada, aí para, aí levanta, aí um pisa no pé, a impressão que dá é que arrancou o pé do cara fora. Aí o cara sobe, aí disputa o corpo, o outro cai. Pô, uma frescurada da porra. Uma frescurada danada. E nisso, com o hábito de vídeo entrando, e para ali, foi falta, não foi, foi cotovelada, não foi chute, é para amarelo, é para vermelho, uma zona que atrapalha muito o jogo. Terminou o Galo melhor. Iniciou o segundo tempo. A mesma coisa, Atlético Mineiro muito mais postado, conseguindo tocar a bola, e o Cruzeiro, na boa, não estava bem. Não era nem sombra do Cruzeiro do início do jogo. Tentando, correndo, mas desorganizado. Não encontrava espaço. E o Mano foi mexendo, foi vendo que não estava conseguindo, o time não conseguia criar, não conseguia fazer nada, porque o Rodriguinho ninguém, foi a mesma coisa, ele sumiu do jogo, o Rodriguinho sumiu do jogo, desapareceu. O Atlético melhor. O Mano foi, meteu o Rodriguinho e Thiago Neves junto. Se eu não estiver enganado, ele tirou o Romero, botou o Thiago Neves, ele tirou mais alguém, acho que ele tirou o Robinho também, que não estava jogando absolutamente nada, estava completamente perdido. Mas, quando ele coloca o Robinho, o Thiago Neves e o Rodriguinho, nunca tinham jogado juntos. E nem jogaram muito tempo juntos. Nem jogaram. Ah, ele colocou o Pedro Rocha, se eu não tiver enganado, foi isso, botou o Pedro Rocha lá, pelo lado esquerdo, fez uma modificação para dar um pouco mais de velocidade. E numa dessas jogadas individuais do Pedro Rocha, também está entrando em forma, acabou, surgiu um pênalti. Teve um lance anterior, que na televisão falaram que foi pênalti também, que agarraram o zagueiro do Cruzeiro, que o short dele até rasgou. Aí é que eu digo do VAR, vai sempre ter falha, não tem jeito. Nessa ele não falou nada e falaram que foi pênalti. O VAR não apareceu, não disse absolutamente nada. No outro ele já apareceu. E no lance do Pedro Rocha, não foi nenhuma jogada trabalhada de conjunto, foi jogada individual do Pedro Rocha, completamente individual. Jogou para dentro da área, foi driblando, e depois alguém do VAR falou, bateu na mão do zagueiro do Atlético.
zagueiro do Atlético, zagueiro que deita na área, sempre fala isso pra mim, zagueiro que deita na área tá pedindo pra fazer pênalti. Zagueiro que deita na área tá pedindo pra fazer pênalti. Ou metendo a mão na bola, ou fazendo falta. Isso é básico. Isso aí é básico. E foi o que aconteceu. Lógico, ele deu o carrinho, tem que colocar a mão no chão para apoiar. Nisso da mão no chão, a bola bateu no braço dele, e bateu mesmo no braço dele. Sinceramente, não acho nem que foi um critério de interpretação, porque a bola bateu na mão dele. Aí, o árbitro não marca. Não viu nada. O VAR entra. Ele olha, eu errei, e marca o pênalti. É um lance difícil, eu entendo. Nisso o VAR pode ter ajudado. Não estou falando que não era para marcar ou para marcar. Só estou falando em relação ao juiz. Para mim, na minha visão, foi pênalti. Na minha visão, foi pênalti. Deitou na área. O jogador deita na área para dar carrinho, está pedindo para fazer pênalti. O zagueiro do Atlético fez isso. E com experiência, né? O Fred foi lá, bateu, deu bem. 1-1. A partir disso, o jogo começou a ficar picotado e o time do Cruzeiro voltou a se tranquilizar e o do Atlético deu uma desconcertada. O jogador que ia bem, Giovani, saiu muito cansado e deu uma desconcertada e ficou só bola para dentro da área, bola para dentro da área e não conseguiu o gol. Terminou 1-1, empate, título do Cruzeiro. Nas entrevistas lá, muito reclamando de um pênalti que teve no jogo passado a favor do Atlético, que não foi marcado, reclamando um pouco do VAR, mas foi um jogo bom, muito disputado, tecnicamente abaixo, tecnicamente não foi muito bom, o time do Cruzeiro, de alguns jogos que eu vi, o Cruzeiro jogou abaixo do que a gente conhece. O Atlético, para mim, mostrou uma evolução, porém, a gente está falando de final, jogo final, então não se pode cobrar. Eu não posso cobrar aqui que o Cruzeiro tenha feito uma partida esplêndida e o Atlético também. Por quê? Pô, é final, filho. Adrenalina lá em cima. De vez em quando você pensa uma coisa, a perna faz outra. Então não se pode cobrar final, um jogo perfeito. Tem que ser muito disputado, lutado, brigado, sem violência. Tática é importante? Lógico que é. Mas não se pode cobrar se o time jogou mal, não jogou, jogou mais ou menos. Não se pode cobrar. E eu não vou cobrar. Eu só estou analisando que o Cruzeiro ficou um pouquinho abaixo, o Atlético deu uma melhorada, o Cruzeiro sentiu o gol, mas não se pode cobrar nada, nem de Atlético, nem de Cruzeiro, que fizeram uma grande final. Então, parabéns ao campeão mineiro, Cruzeiro, mais um azul, né? Já o gaúcho lá ganhou o Grêmio, agora o Cruzeiro ganha campeão. Parabéns ao Cruzeiro. Também vou desejar parabéns ao Atlético aí. Jogo brigado, honrou, dificultou muito o Cruzeiro. Poderia ter sido campeão se conseguisse segurar 1-0 que estava, mas não conseguiu. O Cruzeiro foi lá, conseguiu. Merecido, mesmo desorganizado o jogo, mas conseguiu o gol, conseguiu o título. E parabéns ao Cruzeiro, mais um título, ó. Tá até a tela azul e branca aqui, ó. Até a tela azul e branca aqui, em homenagem ao Cruzeirão. Então, meus amigos, torcedores do Cruzeiro e do Atlético, mas também hoje do Cruzeiro, que está indo de orelha em orelha, essa foi minha análise. Conto com a participação de todos e os comentários de vocês. Um grande abraço, até mais. Valeu, Cruzeiro, mais uma vez campeão. Tamo junto. Valeu.